Nossa heroína logo ficou toda boba por ele estar elogiando e rindo suavemente surpresa por Renan ser capaz de dizer tais palavras. Afirmou que só havia feito seu trabalho, mas ele continuou dizendo que se todas as nobres damas trabalhassem como Edith, ele não teria que despedir tantas pessoas com frequência. Você é muito prestativa e, mesmo que sejam tarefas simples, os documentos que você prepara são sempre bem organizados e com atenção em cada detalhe. Quando Renan estava terminando de dizer que era até mesmo melhor do que quando ele fazia, uma lágrima molhou o documento em sua mão. Minha senhora, ele questionou levantando os olhos até ela novamente. A voz de Renan era particularmente baixa e suave, e talvez por esse motivo, ou talvez até mesmo pela sensibilidade de Edith que estava à flor da pele, nossa heroína sentiu os olhos marejarem. Meu Deus, me perdoe, ela disse. Mas a verdade era que ela não tinha percebido quão reconfortantes aquelas palavras foram para ela. O elogio foi tão impessoal que Edith se sentiu uma boba e tentou se justificar desajeitada. Não é o que parece, só me dê um minuto, ela disse, tentando esconder seu rosto coberto de lágrimas e tentando se recompor, mas ao invés de deixá-la esconder sua vergonha, Renan suavemente pegou seu braço, a impedindo. Não é bom conter suas emoções, isso só piora as coisas, ele disse, tirando do bolso um lenço para secar as lágrimas de Edith. Se você continuar reprimindo suas emoções, uma hora elas acabarão explodindo. Ele concluiu. A prota pensava em como era irônico Renan, entre todas as pessoas, dizer aquilo. Esses documentos não são urgentes, você pode reservar um tempo para organizá-los em outro momento, então não tenha pressa para se recompor. Ele concluiu, mal sabendo que Killian estava do lado de fora ouvindo toda a conversa. Mas naquele mesmo dia, após terminar suas tarefas, Edith se sentiu um pouco mais animada. Renan, que era um personagem secundário, havia confortado ela, e o mais curioso nisso tudo era que os personagens secundários que não tinham relevância na obra também pareciam não ser tão afetados pelo fluxo da história original. Edith, encontrando dois personagens insignificantes na obra, tentou cumprimentá-los, dizendo que eles estavam fazendo um bom trabalho e desejando-lhes um bom dia, na intenção de tentar fazer amizade, já que eles eram personagens não mencionados e sem qualquer relevância na obra. Mas ao observar espantados o rosto inchado de Edith após tanto chorar, eles imediatamente agradeceram e saíram de perto dela passos largos. Após aquele choque de realidade, Edith ponderou que mesmo que ela fizesse isso, eles não conseguiriam mudar sua situação naquela mansão, e provavelmente se sentiriam mais à vontade caso ela fosse expulsa daquele lugar. Ao contrário de Lizzie, com quem Edith já estava sem esperança, ela acreditava que os personagens secundários apenas preferiam evitá-la ao máximo. Porém, ela não conseguia deixar de se perguntar se seu marido havia ido naquele dia ver Lizzie. Bom, pelo menos isso era o que ela havia pensado, mas esse questionamento foi calado quando naquela noite Killian apareceu inesperadamente para vê-la. Parecendo embriagado, ele fazia cada vez mais perguntas a Edith, buscando respostas que nem ela mesma sabia como dar. Ouvi dizer que você terminou seu trabalho cedo hoje, porque em nenhum momento pensou ir ao meu quarto me ver depois de terminar, ele questionava. Como assim, Killian? O que quer dizer com isso? Edith perguntou confusa. Essa não costuma ser sua abordagem habitual, como da vez que você foi até meu quarto, ou talvez a última vez que fizemos isso você ficou desapontada. Ele questionava. Killian estava visivelmente perturbado em meio às suas palavras. Seguia perguntando o motivo dela não ter ido vê-lo. Suas palavras enigmáticas deixavam Edith cada vez mais confusa. O que você quer dizer com isso? Você queria que eu te visitasse no seu quarto? Ela perguntou, corada pela fala dele e por ele estar muito perto. Se aproximando ainda mais de ele, questionou. Não é assim que você costumava fazer. Você agia com inocência, mas assim que se sentia ameaçada usava seu corpo para seduzir os outros. Aquilo definitivamente não era o que Edith estava tentando fazer, mas ela entendia perfeitamente o ponto de vista de seu marido. Ele certamente via ela como uma mulher vulgar e acostumada a usar seu corpo para enganar pessoas.
Interrompendo seus pensamentos, Kilian, perturbado, continuava confessando que a sedução dela tinha funcionado muito bem. Nele, talvez eu seja mais estúpido do que eu pensava. Ele dizia, decepcionado consigo mesmo. Embora Edith não sentisse cheiro de álcool vendo seu marido naquele estado transtornado, ela perguntou se ele havia bebido. Primeiramente, quero deixar claro que eu sempre fui inocente mesmo naquela noite. Meu plano não era seduzir você. Tecnicamente, foi você que entendeu errado as minhas intenções. Eu entendi errado, Kilian. Questionou. Você entrou no quarto do seu marido usando roupas provocantes e ainda o beijou no meio da noite, mas sou eu que entendi mal as suas intenções. Kilian, coberto de razão em seu raciocínio, seguia indagando e nossa heroína, envergonhada, tentou justificar que ela apenas estava usando a camisola habitual. Você não tem explicações plausíveis. Está agindo assim porque eu não atendi às suas expectativas da última vez, não é verdade? O prota masculino perguntou, inexpressivo, escondendo a sua irritação atrás de seu olhar feroz como de um predador. Ele seguiu questionando: embora você tenha se esforçado para me seduzir, eu não te agradei o suficiente? Por esse motivo agora você está indo atrás de outra presa, estou certo? O que você está dizendo, Kilian? Não estou tentando ir atrás de ninguém. A quem mais eu procuraria? Ela indagou, nervosa. Como tem coragem de me perguntar isso? Você sempre foi um tema de conversas calorosas entre os nobres. Mesmo que eu não quisesse ou tentasse evitá-lo, acabava não podendo deixar de ouvir sobre o quão sedutora você é. O prota masculino se lembrava dos ácidos comentários que ouviu a respeito de sua esposa. Ela havia enganado um homem e aquilo tinha virado assunto em todo o império. Outro homem dizia que era compreensível, até porque quem não teria dificuldade de rejeitar uma mulher sexy e bonita como Edith Rigerioff? O rosto da mulher ficou vermelho de vergonha pelas palavras ácidas de seu marido. Ela sabia que a Edith original nunca teria cruzado a linha mais íntima, até porque ela estava sob as ordens do pai, o conde. Mesmo assim, existia diversos rumores a respeito disso, calando seus pensamentos. Kilian seguiu dizendo, já não conseguindo conter seus impulsos: se seduzir um homem não é algo que você está acostumado, então me deixe tomar a iniciativa de te tocar com minhas próprias mãos. Você está me fazendo perder a cabeça, então vou começar logo. Isso, concluiu Kilian com sua respiração quente e pesada, a voz rouca e baixa carregada de desejo. Mas o que era aquilo? Todo o desejo de Kilian se dissipou num piscar de olhos no momento em que despiu a prota Edith Ludwig. O que significa isso? Ele questionou com seus olhos arregalados de perplexidade. Kilian ali caiu em si. Ele realmente não sabia absolutamente nada sobre Edith como pessoa. Ela estava longe de ser a estúpida que ele pensava que ela era. No entanto, ela não era tão astuta e inteligente como os outros homens a descreviam. Surpreendentemente, ela tinha um profundo conhecimento na apreciação de obras de arte. Ela também facilmente ficava feliz como uma boba enquanto saboreava as comidas preparadas pelo chefe da mansão. Em contraste com isso, em situações de crise, ela sempre tentava fazer o possível para manter a cabeça fria e agia com calma, e sempre respondia grosserias com atitude firme e arrogante, sem desmoronar. Não importava o quanto estivesse em desvantagem, ela sempre procurava por uma saída lógica. No final das contas, ela conseguiu encontrar uma solução que convenceu até o coração do Duque com seu grande raciocínio que ninguém havia pensado antes, fazendo até o próprio Kilian pensar cuidadosamente nas palavras de sua defesa, observando que seus argumentos faziam sentido, e foi assim que ele começou a perceber que havia algo estranho. De algum jeito eles eram quem empurravam a culpa em Edith sempre que algo ruim acontecia, desde quando seu pai passou a conduzir as investigações de forma tão negligente como vinha acontecendo. Em algum momento ele passou a se questionar a respeito disso. Aquela mulher era forte e orgulhosa, e mesmo quando ela claramente estava ferida, escondia sua dor e fingia estar bem. Ela nunca sequer revelou sua fraqueza para seu marido Kilian. Também nunca pediu ajuda. Quando Kilian presenciou a cena de Dee chorando no escritório de Hinan, ficou irritado pelo
Fato de, ao invés de contar seus problemas e pedir ajuda a ele que era seu marido, ela ter desabado na frente de outro homem, ela por acaso achava que Rina era melhor, ele se perguntou furioso. Quanto mais ele pensava a respeito, menos conseguia entender, e então começou a acreditar que ela estava agindo daquela forma por não ter ficado satisfeita com a primeira noite deles juntos. Será que depois de ela ter usado ele por uma noite, ela agora o jogaria fora? Aquele questionamento o atormentava, fazendo ele entender cada vez menos. Mesmo pensando muito sobre o assunto, além disso, era tão fácil ouvir sua voz interior que dizia o quanto ela era má. Como ela estava tentando seduzir a Rina, que apenas agiu como um cavalheiro, aquela voz que sempre dizia que ela era como uma raposa que sabia exatamente como os homens eram manipulados pelas lágrimas das mulheres. Mas depois de recapitular tudo isso, Lia chegou à conclusão de que os sussurros constantes que rondavam sua cabeça já não eram mais confiáveis. Agora já não havia mais como esconder a dura verdade que Lia não tinha conhecimento algum a respeito de Edith. Os olhos cinzas de Killian percorriam toda a parte exposta do corpo de Edith, observando atentamente a cada hematoma espalhado, tocando levemente, fazendo Edith estremecer ao seu toque. Ele analisou que era impossível aqueles machucados terem sido causados apenas por simples acidentes, e ao julgar pela tonalidade, aqueles hematomas certamente haviam sido causados em dias diferentes, sendo alguns mais antigos e outros recentes. Mas por que a empregada dela não tinha relatado nada sobre isso até agora? Ele se questionava, perguntando seriamente a Edith quem havia feito aquilo com ela. Edith nada disse. Ela sabia que o fluxo da obra não permitiria que ela contasse qualquer coisa que fosse, mas naquele momento, lendo perfeitamente o silêncio como uma resposta clara que lhe agradeceu por ela confirmar suas suspeitas, ele sabia que ela não teria ficado calada se um dos homens daquela casa tivessem feito isso com ela. Na manhã seguinte, Edith acordou sentindo-se surpreendentemente renovada por ter conseguido dormir bem até demais na noite anterior, depois de que Killian descobrir os machucados de sua esposa. Ele se desculpou por ter perdido a cabeça daquela forma. Nossa heroína, mesmo estando frágil e inconsistente, insistia que poderiam continuar o que começaram. Não sou tão desprezível a ponto de dormir com uma pessoa coberta de hematomas, Killian disse seriamente. Nossa heroína, por sua vez, ficou sem graça com aquela resposta. Ela claramente entendeu errado as palavras dele, achando que ele estivesse com aversão a ela devido aos machucados, mas na verdade ele só quis dizer que não arriscaria machucá-la ainda mais depois de Killian sair do quarto. Edith não demorou a adormecer, e quando ela acordou no dia seguinte, sentiu algo pegajoso em suas costas. Aquilo era pomada. Ela se perguntava. As únicas pessoas que sabiam sobre os hematomas em seu corpo eram Sofia e agora Killian. Então isso significava que seu marido, no meio da noite, aplicou a pomada em seu corpo enquanto ela estava dormindo. Voltando de seu mar de lembranças, ela mal podia acreditar que perdeu um momento tão precioso quanto aquele por estar num sono profundo. Pouco depois, Killian entrou no quarto com o cavaleiro acompanhando. Killian, o que te traz aqui tão cedo? Ela tentou perguntar, mas interrompendo, Protolino avisou. O assunto é urgente, então peço que coopere, por favor. Logo em seguida mandou que trouxessem a criminosa. Edith observava atentamente a Sofia, que gritava irritada, dizendo que ele não tinha o direito de tratá-la daquela maneira, afinal ela era uma empregada enviada pelo conde para cuidar de Edith. Não me faça rir, uma empregada como você que não consegue cumprir bem seu dever não está fazendo nada pela sua senhora, Killian disse seriamente enquanto a mulher tentava justificar que era próxima de Edith desde que ela era nova. Com um olhar afiado, ele questionava se realmente Sofia estava com Edith desde que sua esposa era criança. Isso mesmo, fui educada para servi-la desde que eu era jovem, a maligna dizia. Se você realmente fosse uma empregada bem educada, você teria feito algo tão óbvio como relatar hematomas no corpo de sua senhora. Além disso, você nem se preocupou em tratá-los. Na verdade, quanto mais eu penso nisso, mais tenho certeza de que você é a única que poderia machucá-la sem que ninguém mais soubesse sobre o que você está falando. A mulher gritava histérica enquanto Edith, por sua vez, estava impressionada por seu marido ter
Descoberto tudo aquilo apenas de ver seus hematomas na noite anterior, a tinhosa seguiu justificando que não achou necessário relatar os ferimentos leves que estavam no corpo de Edith. Ferimentos leves? Então você gostaria de ser espancada até ficar com esses leves ferimentos? Que lhe indagou seriamente Sofia. Em contrapartida, calada, ficou possessa de raiva. Você sabe perfeitamente que Edith e eu somos um casal. Não acredito que você realmente tentou esconder aquelas feridas no corpo dela onde não fossem visíveis. Eu me pergunto como você conseguiu servir a família Rigelou por tanto tempo. Inclusive já mandei avisar que não vou deixar você se safar tão facilmente. Amanhã ainda nem tinha acabado e Killian já tinha tudo resolvido, e se dirigindo à sua esposa ele deixou claro que expulsaria a Sofia da mansão. Independente dela ser contra, Edith percebeu que ele estava dizendo aquilo por ela. Ele realmente estava sendo atencioso e preocupado. Ela se perguntava momentos depois que Killian deixava Edith aos cuidados de Ana, pois ele mandaria a Sofia de volta para a família Rigelhoff. Naquela época, o fato dos Rigelhoff terem mandado uma carruagem para buscar Sofia só reafirmou que estavam de fato tendo intenções suspeitas. Pouco depois de Killian sair dos aposentos, Ana pediu para sua senhora deixá-lo examinar os hematomas em seu corpo, ao que nossa heroína tranquilamente concordou ao perceber a gravidade da situação. A cena foi tão impactante que até mesmo a impassível Ana não conseguiu esconder seu choque. Minha senhora, a donzela, com a voz trêmula de perplexidade, mal conseguia chamar Edith. O que foi, Ana? Edith perguntou, observando o estado em que a donzela estava. Meu Deus, como você pode deixar chegar a esse ponto sem dizer nada? Perguntou a donzela com a voz e o rosto marcados pela tristeza. A jovem se culpava, expressando ter sido imprudência de sua parte só ficar sabendo tão tarde. A expressão genuína de Ana fez Edith pensar sobre a jovem estar realmente preocupada com ela, e por algum motivo ela gostava disso e se sentia um pouco confortada. De repente o sistema de alerta disparou. Você será penalizado se não cumprir a condição da segunda fase da regra de sessão. Até hoje o autor da obra achava um incômodo ficar sendo pressionado pelo sistema. Ele achava aquela situação mais estranha cada vez que pensava sobre ela, porque nunca tinha precisado se preocupar com alguém cumprindo alguma das regras de sessão. No entanto, dessa vez vinha sendo estranho. Desde o início, a maioria das Edith se contentavam em apenas mergulhar em suas fantasias de ser uma grande nobre vivendo uma vida luxuosa, e elas costumavam mostrar um comportamento semelhante do início ao fim. No geral, elas se concentravam em apenas evitar ser as vilãs da história, focando em fazer coisas boas. Mas depois de entrar na mansão Ludwig, se apaixonavam por Kelia ou por Cliff, se desencaminhando totalmente nisso, mudando a estratégia, se concentrando demais em conquistar o amor de um dos protagonistas que sequer olhava para elas, na tentativa de mudar o fluxo da obra original. No entanto, quando percebiam como estavam indefesas naquele lugar com a chegada do evento dos documentos vazados, elas simplesmente entravam em pânico e desmoronavam sob pressão. Em vez de agirem com calma e racionalmente implorando por sua inocência como aquela Edith havia feito, contudo o autor ponderava que não era só isso. A autoridade dele sobre os figurantes também havia enfraquecido. Dessa vez era como se ela soubesse que os personagens que não eram relevantes na obra fossem os que menos tinham a obrigação de seguir o enredo original. Apesar disso, não era como se ela fosse gentil apenas com os personagens que ajudava. Ela acabava sendo assim com todos, pois ela também havia defendido Lizzie dos comentários ácidos das nobres preconceituosas. Ele achava que assim como as outras, ela continuaria tentando desesperadamente melhorar sua situação, avançando sem ceder em direção ao personagem por quem era apaixonada. Mas no final das contas, ela de uma forma inesperada acabou desistindo de seu relacionamento com Killian e por isso conseguiu cumprir a regra de sessão da primeira fase. Embora a trama original tenha menos influência nos acontecimentos, a cada cláusula de sessão cumprida, o nível alterava a influência do autor apenas nos personagens secundários. Então qual era o problema com Killian? O que tinha de errado com ele para agir daquela forma? Aquilo deixava o autor extremamente irritado e intrigado, mas logo ele se convenceu de que estava tudo bem e viu
Acontecimento como uma oportunidade, ele via aquela situação como apenas mais uma adversidade que daria ainda mais destaque à protagonista feminina. No final, ele só estava recebendo conteúdo para preparar o cenário perfeito. Ele mal conseguia acreditar que, pela primeira vez, seu material estava lutando contra ele. Sentia que aquilo poderia ser divertido. Vá em frente e faça o que quiser por enquanto. 13ª Edit. Vamos ver se você pode atender às próximas condições. Ele concluiu suas palavras definindo as regras de sessão para a segunda fase. Após a expulsão de Sofia, Cliff foi o primeiro a questionar a decisão, especialmente porque acreditava que Sofia poderia estar envolvida no envenenamento de Liz e amando de Edith. Ele insistia que deveriam prendê-la e interrogá-la adequadamente. Killian, por outro lado, lembrou que eles não tinham prova nenhuma sobre isso e, olhando a situação do ponto de vista racional e lógico, ele argumentou que isso só faria parecer que estavam acusando a mulher injustamente, só por ter sido mandada pela família Rigeliov. Cliff ainda assim seguiu questionando e se opondo, e o prota masculino deixou claro que estava apenas expulsando uma empregada em quem ele não havia confiado desde o início. A decisão, com essa justificativa, os pouparia de muitos problemas. Por um momento, Liz e Cliff ficaram sem entender as colocações de Killian. Afinal, não tinha sido ele quem disse para ela ficar na mansão. Em primeiro lugar, quem deixou claro que seu pai e também haviam concordado com essa solução. E Cliff, surpreso, questionou a Liz por que ela havia aceitado, ao que ela por sua vez expressou não querer mais pensar sobre o assunto, independente de quem seja o culpado. E é claro que era alguém que estava na mansão. Só não quero pensar que alguém aqui me odeia tanto a ponto de fazer algo assim, ela disse, concluindo que seria doloroso demais saber quem era a pessoa por trás de todos os acontecimentos. Killian, por sua vez, se sentia agradecido por Liz ter dito aquelas mesmas palavras a seu pai. Ele sabia que se fosse provado que Edith não tinha nada a ver com aquela situação, isso deixaria claro que ela não era tão preciosa para a família Rigelot quanto tentavam fazer as pessoas acreditar. E diante disso, aquele casamento que tinha sido forjado pelos interesses políticos de suas famílias estaria fadado ao fracasso. Ele ponderava que talvez fosse por esse motivo que nossa heroína havia ficado calada todo aquele tempo, mesmo sofrendo abusos. Mesmo assim, ele mal podia acreditar que uma mulher tão inteligente quanto ela tivesse deixado aquela situação chegar a tal ponto. Interrompendo seus pensamentos, algo subitamente lhe ocorreu. Logo a lembrança de Edith pedindo por mais vigilância tomou sua mente, fazendo recordar de sua expressão desesperada ali. Sua ficha caiu de que ela não havia dito todas aquelas coisas sem um propósito. De alguma forma ela tinha usado ele para se proteger sem pedir abertamente por ajuda. Killian, sobre o que você está pensando? A voz de Liz o interrompeu, e acompanhada da voz dela, a voz no interior de sua mente tentava de novo manipulá-lo, questionando como ele poderia estar pensando em Edith num momento como aquele. Enquanto Liz ainda estava doente bem na sua frente, Cliff, mais conhecido como Corno Manso, questionou se seu irmão mais novo não se importava com Liz, e a garota, se mostrando chorosa, pedia para ele não dizer tais coisas. O prota masculino havia sido pego de surpresa. Ele mal percebeu que pensar em sua esposa fez com que ele esquecesse que estava perto da pessoa que ele mais devia apreciar. Desculpe, me perdi um pouco em meus pensamentos, ele justificou, e Liz, afirmando estar tudo bem, expressou ser um alívio não ter que convencê-lo da inocência de Edith. Na verdade, eu também queria te pedir para cuidar bem de Edith. Enquanto eu estava me recuperando, não conseguia parar de pensar nela e fiquei me perguntando quão mal ela deveria estar se sentindo desde que também foi envenenada, ela disse, parecendo cabisbaixa, e seguiu acrescentando que Killian e Cliff sempre estavam ali para vê-la. Então pensava em como Edith pudesse estar se sentindo solitária. Espero que você possa confortá-la, Killian, ela certamente está passando por momentos difíceis, Liz disse, desvencilhando a mão de Cliff. Ela seguiu incentivando ele a tomar um chá com Edith e caminhar junto. Assim como você fazia comigo, você poderia agir de forma mais calorosa com ela, garota. Retornando ao quarto da nossa heroína, ela pensava preocupada que seu marido de fato tinha percebido sua situação, e por ele ter notado que ela havia apanhado de sua empregada, talvez fosse por isso que ele havia mandado Sofia de carruagem para a mansão Rigeliov. Ela não conseguia parar de pensar que o homem de fato vinha sendo atencioso com ela, afinal, dentro do comum ele não se importaria, mas dessa vez ele até reconheceu que ela não deveria suportar aquele tipo de abuso e mandou
Sofia de volta para o conde no intuito de se certificar de que uma situação como aquela não voltasse a acontecer. Como ninguém havia mencionado nada a respeito, ela chegou à conclusão de que ele não havia contado os detalhes para os membros de sua família. Será que ela finalmente conquistou um pouco da simpatia dele? Ela se perguntava. Nossa heroína já sabia que em algum momento Sofia seria expulsa da mansão, ela só não esperava que fosse tão cedo. Edith tinha muito trabalho pela frente e ainda desempenhava um papel crucial na trama, mas apesar de nossa heroína ter muitas coisas que queria fazer, o fluxo da obra vinha restringindo bastante ela naquele momento. Ainda assim, o que mais a preocupava era o fato de estar faltando mais capítulos a serem concretizados, onde Sofia arrumaria mais problemas. Sem a Sofia ler era uma incógnita como esses eventos aconteceriam e como envolveriam Edith. Por ora ela apenas ficaria em alerta e, por não ter certeza do quanto Killian sentia a pena dela, estava disposta a seguir mostrando o seu lado inofensivo para que ele se sentisse compadecido até o fim. Atualmente ele pensava nela como uma mulher que recorria à sedução quando não tinha outra alternativa, então Edith estava decidida a mudar a forma que ele a enxergava. No dia seguinte, Killian foi aos aposentos da Prota pedindo um tempo com Edith para tomarem um chá, e nossa heroína gentil e educadamente afirmou que não era necessário de qualquer forma. Obrigada por me convidar, ela disse, e ele por sua vez apenas aceitou a resposta. Será que seu pedido tinha sido muito repentino e por isso ela recusou? Ele se perguntava. No dia subsequente, o querido retornou ao quarto de Edith, dessa vez com a proposta de comerem na sala de jantar, já que a Prota só comia em seu quarto. Acho que o Duque ainda se sente um pouco desconfortável com a minha presença. Não quero estragar a refeição dele, mas agradeço pelo convite mais uma vez. A resposta não foi esperada. Ele sabia que de fato seu pai não estava bem porque Liz ainda estava doente, e ponderou que se Liz estivesse presente ele se sentiria menos desconfortável com a presença de Edith. No fim das contas, ele concluiu que o melhor teria sido convidá-la para jantarem juntos, apenas eles dois, na luta de sempre. Na tarde do dia seguinte, o querido foi como quem não queria nada chamar a Protinha para dar um passeio no jardim. Afinal, o tempo estava ótimo, mas a recusa do convite veio a jato com a justificativa de que o sol estava muito forte para nossa heroína, então ela preferia ficar no aposento. O coitado já estava ficando frustrado e até um pouco paranoico. Será que ele estava deixando ela desconfortável? O que ele estava fazendo de errado? Ele se questionava. De fato, Lizzie tinha pedido para que ele desse mais atenção a Edith, mas ele não estava fazendo isso porque ela pediu. Era verdade que ele costumava pensar na esposa como uma espécie de flor serpente da família Rigelor, como todos diziam, mas Edith acabou se mostrando o completo oposto daqueles rumores por ele ter feito o julgamento errôneo sobre ela com base em rumores, tendo como consequência colocado ela numa situação difícil. Ele decidiu tentar passar um pouco mais de tempo com nossa heroína para conhecê-la melhor e assim fazer um julgamento justo e adequado sobre quem ela era, mas ele não esperava que fosse tão difícil conseguir isso. Ele não havia conseguido uma oportunidade sequer e estava confuso, se perguntando se era pelos horários que não coincidiam. Então pensou em aparecer repentinamente durante as refeições, como fazia antes. Interrompendo seus pensamentos, Edith saiu do quarto, questionando o que ele ainda estava fazendo ali, pois ele tinha falado que iria dar um passeio. O homem, sem saber o que responder, justificou ter se lembrado de avisar que as tortas de morango de uma confeitaria conceituada haviam chegado naquele dia e convidou a Prota para irem comprar algumas sobremesas juntos. Só de imaginar a boca de Edith salivou. Ela de fato vinha querendo experimentar a torta daquele lugar há muito tempo, mas recusou a oferta, justificando que havia ganhado muito peso ultimamente. Depois ela se retirou avisando que precisava ir. Edith não podia mudar de ideia só por causa de comida, e ela pensava que independente do quanto seu marido tentasse, os resultados seriam o mesmo. Ela seguiria agindo como uma esposa inofensiva e humilde que apreciava ser deixada sozinha.